Boa noite para quem nos acompanha nesta sexta-feira, dia 22 de novembro. Eu sou Isabela Melano e hoje no Radar da Justiça, a advogada, professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Karina Zucolotto, traz os destaques da semana no Supremo Tribunal Federal e ainda vamos conferir um giro pelos tribunais brasileiros. Agora são 6 horas e 17 minutos, está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Estamos ao vivo mais uma vez com a advogada, professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Karina Zucolotto, direto do Distrito Federal. Oi, Karina, boa noite. Olá, Isabela. Sempre um prazer enorme falar com você e com todos os ouvintes do Radar da Justiça, direto de Brasília com as informações do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Vamos sim, Karina. Essa semana, os ministros do STF marcaram presença em diversos eventos, como o Congresso Nacional do Fonajus, tiveram agenda com autoridades estrangeiras. Assim, a gente não teve, sessão no plenário, mas temos alguns assuntos que são de destaque. Um deles é o julgamento relacionado às inspeções médicas diferenciadas para as mulheres em concursos públicos das Forças Armadas. A gente chegou a falar sobre esse assunto no Radar da Justiça dessa semana e o STF deve decidir se essas inspeções violam ou não os direitos fundamentais à igualdade, à intimidade e também à privacidade. A gente sabe que o Supremo tem demonstrado preocupação com a igualdade de gênero dos concursos públicos aqui no Brasil. Caso essas inspeções sejam consideradas inválidas, a decisão passa a valer para todos os tribunais brasileiros, Karina? É isso mesmo, Isabela. Vamos lembrar que essa questão é trazida até o Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O que isso significa? Significa dizer que a decisão que for tomada, nesse caso pelo Supremo, vai alcançar vários outros processos no Brasil todo que discutem essa mesma matéria e acaba criando um precedente judicial que, de acordo com o Código de Processo Civil, é de observância obrigatória por todos os juízes em todas as instâncias do Poder Judiciário. Então, sim, respondendo à sua pergunta, a tese definida nesse recurso extraordinário deve ser seguida por todos os tribunais do país e servir como um precedente judicial. Agora, Karina, eu gostaria que você contextualizasse para a gente esse caso. Qual é a origem dele? É interessante esse caso, Isabela, porque, olha só, ele tem origem numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal para que a União deixasse de exigir das candidatas nos concursos da Marinha a apresentação de um laudo médico descritivo acerca do estado das mamas e genitais ou que determina a realização da verificação clínica na inspeção de saúde. A União já informou no processo que deixou de cobrar os laudos, mas confirmou que a verificação clínica era feita no exame físico para aferir a aptidão psicofísica das candidatas e possíveis condições incapacitantes previstas no edital. Segundo as normas da Marinha, a medida é necessária porque, ao contrário dos homens, infecções sexualmente transmissíveis ou lesões poderiam passar despercebidas das próprias mulheres. O TRF da 2ª Região entendeu que a regra é discriminatória, porque não se aplica a homens, que também estão sujeitos a tumores testiculares e mamários, e para o tribunal, os exames mínimos exigidos são suficientes para identificar alguma condição incapacitante prevista no edital. E agora cabe ao Supremo decidir. O relator é o ministro Luiz Fux, como eu disse, a repercussão geral já foi reconhecida e esse deve ser um tema a ser decidido em breve aqui no Supremo. E é claro que a gente vai acompanhando. Agora, outro assunto, Karina, que vale destacar é relacionado ao vínculo empregatício entre motoristas e plataformas digitais. No início de dezembro, o STF vai promover uma audiência pública para discutir essa questão. E a dinâmica de trabalho nessa era digital, ela é debatida não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Aqui, a matéria já está em discussão nos poderes legislativo e também no executivo. Agora, como o judiciário pode contribuir
para essa questão? Karina, explica para a gente. Olha só, Isabela, esse também é um caso de um recurso extraordinário, só que agora da relatoria do ministro Edson Fachin. Também tem repercussão geral reconhecida, a decisão que o Supremo tomar nessa questão da uberização no Brasil vai servir para tantos outros processos que estão em andamento e vai acabar criando um precedente judicial à tese, a partir do entendimento que for dado pelo Supremo. O ministro Edson Fachin, no despacho em que ele convoca a audiência pública para o dia 9 de dezembro, agora de 2024, ele diz que, assim como você falou, que embora a matéria já esteja em discussão tanto no Poder Legislativo quanto no Executivo, o Judiciário também tem que ter uma contribuição e dialogar com pessoas, tanto físicas como jurídicas, entidades, especialistas e instituições, para também contribuir e fortalecer a segurança jurídica sobre esse tema. Então, tudo isso vem para fortalecer as discussões e amanhã ou depois dessa decisão do Supremo, às vezes até antes mesmo que o Supremo tome essa decisão, o Congresso Nacional edite uma lei sobre essa relação, existência ou não de vínculo de emprego entre esses motoristas de aplicativo e essas empresas, essas plataformas digitais intermediadoras. Então, as inscrições para participar da audiência pública, mais uma vez, convocada para o dia 9 de dezembro, elas se encerraram nessa semana, no dia 21 de novembro. E essa audiência, segundo o ministro Edson Fachin, ela é recomendável justamente para que sejam ouvidas não só as partes envolvidas no processo, a Uber e o motorista, que pede o reconhecimento do vínculo, mas também entidades que foram admitidas como a Miticuri e especialistas que eventualmente quisessem se habilitar para trazer algum conhecimento técnico e específico sobre o tema. Karina, como você disse, as inscrições para participar da audiência terminaram ontem e as entidades que vão participar, elas têm que se preparar para responder algumas questões. Quais são elas? No despacho de convocação, o ministro Edson Fachin elencou ainda 12 perguntas em que essas entidades elas deveriam estar habilitadas para responder durante essa audiência pública, né? Então, por exemplo, perguntas como: o que se entende por novo modelo de negócio de economia compartilhada de trabalho intermediado por plataformas tecnológicas? Quais são os modelos de contratos de atividade praticados pela Uber no Brasil? Outra pergunta: qual o quantitativo de motoristas que contribuem hoje para a Previdência Social como autônomos? Quais países já regularam a questão da natureza de vínculo entre as empresas de intermediação por aplicativo e os motoristas? E várias outras perguntas que são elencadas nesse despacho convocatório. Então, no dia 9 do 12, nós estaremos aqui no Supremo Tribunal Federal acompanhando essa audiência pública e esse tema que é tão relevante e tão, vamos dizer assim, tão atual no cenário digital e tecnológico do Brasil, para ver exatamente, acompanhar qual será a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca dessa chamada uberização e a relação de vínculo empregatício entre motoristas e plataformas digitais. Karina, nós ficamos por aqui. Eu sei como sua rotina é corrida, então, mais uma vez, muito obrigada por bater esse papo com a gente. Desejo um ótimo final de semana e nos falamos semana que vem. Isabela, eu que agradeço mais uma vez a participação aí no Radar da Justiça com vocês de Minas Gerais. Sempre um prazer falar direto de Brasília. E para a próxima semana a gente volta com outras informações. Um grande abraço, ótimo final de semana. A seguir, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Estamos de volta, são 6 horas e 27 minutos e agora vamos saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Comitiva da Justiça de Mato Grosso participa de encontro nacional de juízas e juízes negros na Bahia. Lígia de Matos. Uma comitiva de magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso participa do 7º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros e 4º Fórum Nacional de Juízas e Juízes contra o Racismo e todas as formas de discriminação, que começou ontem e se encerra hoje na sede do Tribunal de Justiça da Bahia, em Salvador. O encontro tem como objetivo promover reflexões para um futuro com mais igualdade e justiça social para todas as pessoas.
Centro de Solução de Conflitos da Fazenda Pública otimiza a resolução de demandas. Mércia Lívia. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Fazenda Pública do Poder Judiciário de Mato Grosso atende demandas, tanto na fase que antecede a abertura de um processo, quanto na ocasião em que ele já está instaurado. A opção elimina o trâmite processual tradicional, que envolve contestações, audiência de instrução, sentença judicial e inúmeros recursos que podem durar anos, sempre solucionando problemas como alvará municipal, remunerações de servidores públicos, questões tributárias, entre outros. Justiça do Amazonas e PROCON discutem ações para agilizar processos que envolvem pessoas idosas. Destaque de Cristina Mara. O Comitê de Acompanhamento da Política Judiciária de Atenção à Pessoa Idosa do Tribunal de Justiça do Amazonas se reuniu com o PROCON Manaus, buscando agilizar os processos que envolvem idosos, considerando a vulnerabilidade desse público a fraudes, golpes e outros riscos. O objetivo é garantir maior celeridade aos processos que, sem solução em audiência administrativa no PROCON, são encaminhados para apreciação judicial, bem como a homologação dos acordos obtidos em conciliação. Justiça do Acre vence em categorias do Prêmio CNJ de Boas Práticas. O destaque de Cid Marcos. O Tribunal de Justiça do Acre teve 2 iniciativas reconhecidas no Prêmio CNJ de Boas Práticas. Na categoria Inovação na prestação dos serviços judiciais, o PIDJUS Pop-Ru Ajude ficou em segundo lugar. Na categoria Impacto Social e Transformação, o projeto Incluir para Recomeçar ficou em terceiro lugar. As conquistas reforçam o esforço do Poder Judiciário em promover o acesso à justiça por meio de soluções inovadoras e práticas eficazes. 6h30. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite e ótimo final de semana.